Que Deus continue nos abençoando. Também aqueles que estão através da internet conectados conosco, Deus os abençoe também. Lhes concede graça suficiente para poder permanecer firme no propósito qual Deus tem chamado. Que o mesmo poder, as mesmas bênçãos que caíram aqui, possam cair também através dessa internet e na audiência invisível. Isto é verdade. Amém? Nós vamos inclinar nossas cabeças em reverência à palavra de Deus e vamos, sob o som somente crer, por favor, vamos inclinar nossas cabeças, receber a palavra desta noite. Amém. Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, capítulo 11, e leremos 3 versículos. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes e Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz uma aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós, que todos vos, arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E, não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Vou ler mais. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Que Deus abençoe a sua palavra e com ela também abençoa todas as nossas almas e nos ajude, preparando-nos, dando-nos condição para absorvermos a mesma. Amém? Podeis assentar, por favor?
É uma coisa muito importante, eu gosto da Bíblia, é a palavra de Deus, ela é espiritual. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia é espiritual. Só mesmo aqueles que são espiritual é que pode compreender a Bíblia, entender, ver e aceitar. Nós podemos ver cada coisa que sucede. Naquele tempo, eles poderiam dizer, isso é uma coisa do fim do mundo. Não é mesmo? Isso é uma coisa do fim do mundo. Um ser humano dizer ao seu próximo tais palavras tão duras como esta, quando o seu próprio semelhante se humilha diante das próprias pessoas e diz, olha, nós faremos uma aliança com vocês e te serviremos. Aquilo dali era para poder emocionar o coração do outro. E se ele tivesse um pouquinho de respeito, de temor, ele dizia, jamais nós faremos isto. Jamais. Vocês vivem livre como vocês são. Mas não. Ele disse a ele, com uma condição, se todos vocês arrancar o olho direito, para que seja uma afronta para Israel. Ora, que palavras ríspidas, dura, cruel, não é mesmo? Você já imaginou jogar uma carga dessa sobre um povo? É muito horrível. Parece que eles estavam sem condição. A condição que ele deu para eles foi esta, prevendo uma posição sem condição, arrancar os seus olhos direito. Então nós vamos observar que eles perdiram 7 dias. Eles iam ver quem o livrava. Se não houvessem, então Elias ver se dava para vencer, lutar e vencer. E quando essa mensagem chegou a Israel, os filhos de Israel, todos eles caíram numa compaixão tão grande. Foram sensibilizados por aquilo, e caiu neles, em geral, um choro, por ver a condição que esse homem ou esse rei Anás havia dado a eles. Agora, uma coisa importante que eu gosto é que Deus, Ele sempre tem uma maneira, quando você é humilde. Deus está pronto para te ajudar, pronto para te servir, pronto para te livrar daquela situação, daquela condição. Eu quero falar sobre condição. É uma condição horrível. Então, nós vamos observar, eu estava pensando sobre a nossa condição. A nossa condição, irmão, vocês sabem que não era também muito diferente? Por que não dizer que era pior a nossa condição? Era muito mais pior do que arrancar um olho. Porque se você tem 2 olhos, arranca um, fica um e sobra e você vai sobreviver. Mas a condição que nós foi lançado foi pior.
Isto é, todos nós. Eu não estou referindo-se a uma nação e nem a um grupo de pessoas, mas o mundo inteiro. Eles foram envolvidos em uma condição lamentável, horrível. Quando nós podemos ver um homem, um ser humano, levantar uma palavra tão dura como essa que nós vimos desse homem aqui, desse rei, nós não podemos pensar em outra coisa se não for o inimigo, o diabo, Satanás. Isto é a verdade. Então, ele é que faz essa situação. E nós vamos ver que todo ser humano ele lançou dentro de um buraco horrível. A Bíblia fala aos Romanos 3, o verso 23, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. O estado de cada ser humano era terrível, a condição era terrível. Mais do que fosse ele dissesse para você, arranca um olho. E aí então eu vou te ajudar, eu vou te fazer uma aliança com você, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, fazer aquilo e dar aquilo que você precisa. Foi a condição que nós fomos lançados. Todos foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado foi decretado: a morte. Não era nem arrancar um olho, era morrer. Todos teriam ou tinham que morrer. Assim como Deus deu para Israel esse livramento, deu para Jabes, essa cidade, esse livramento, ele também nos deu um livramento dessa condição que nós estávamos. Não somos obrigados a se subordinar à condição de Satanás. Deus, ele nos deu um livramento. Você vai ver que ele diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente pela sua graça. Pela a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele colocou isso diante de cada ser humano. Uma coisa que eu estava pensando e meditando sobre isso. Você sabia que Deus teve uma maneira para nós, foi desde o jardim do Éden, lá no Gênesis. Vejam bem, cada um de nós estávamos em Abel. Você sabia disso? Cada um de nós estávamos em Sete. Isso é a verdade. Era as nossas vidas prefigurada através de Abel. Vejamos bem, o que fez Abel diante daquela condição? Deus havia dado a Abel isso daqui que ele deu para nós, gratuitamente. Abel, ele assegurou naquilo dali. Ele assegurou de tal maneira que ele não importava o que vinha sobre ele, ou que ele tinha que sofrer por aquilo. O que lhe importava é que dentro dele algo estava dizendo que ele era livre. Livre? Como? Um homem que morre por amor
a palavra de Deus é livre? É livre, sim. Ali estava Abel, mostrando para nós o que nós devemos ser agora, cada um de nós. O que nós devemos ser agora, porque a morte de Abel, ela reflete-se, ou é um tipo da morte de Jesus Cristo. Ali estava Abel morrendo por amor, a revelação que ele obteve através da natureza divina nele. Aquela natureza deu a Abel essa tremenda convicção de morrer por amor a Cristo. A revelação que Abel teve levou ele à morte. Aquela morte de Abel, ele estava dizendo que Jesus ia morrer também por ele. Ele estava vendo, quem sabe, há 4.000 anos na frente. Inconscientemente, ele estava vendo, conscientemente ele não sabia. Mas tinha algo dentro dele que levava ele a fazer aquilo. Porque a morte de Abel, ela representa a morte de Jesus. Quando nós morremos como Abel morreu, significa que nós morremos com Jesus também, como Abel morreu. Não é mesmo? Então você estava em Abel. Nós vamos observar que quando nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas almas, nós aceitamos porque Ele nos deu uma condição. E essa condição foi nos liberada no Calvário, lá na cruz. Por quê? Porque nós já éramos preconhecidos por Ele, através de uma visão antecipada. E Ele então nos predestinou para podermos chegarmos a este lugar e aceitarmos essa condição. Quando Ele foi para a cruz, como nós já temos dito aqui, e você foi com Ele, você sofreu com Ele, todas as calúnias, todas as críticas, todas as difamação, a ridicularização, blasfêmia, tudo. Ali estava cada um de nós sendo morto, morrendo com Jesus na cruz. E isto era pela uma visão divina. Não é pela minha visão e nem pela sua, é a divina, porque a minha e a sua não faz isso. É uma condição do Espírito Santo que chama-se revelação. Você entendeu? O amor divino que nos fez com que nós chegássemos a este lugar, morrer. Assim, como eu disse hoje de manhã, aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, tudo se passaram, e tudo se fez novo. Você morreu com Ele, quando você aceitou Ele de uma maneira íntegra, de uma maneira pura, de uma maneira perfeita, uma maneira justa. E ali então, você morreu para o mundo. Você sabia, Jesus quando morreu, Ele morreu mesmo. Ele não ficou meio vivo, não. Ele morreu. Ele morreu para o mundo. O soldado,
Foi lá, investigou, olhou, chegou e disse para o comandante: ele morreu. O comandante disse para o rei: ele morreu. E o rei escreveu, deu o atestado de óbito e selou ainda com seu anel, colocando uma pedra sobre o seu túmulo, e disse: aqui ninguém vai tirar mais, ele está aqui, acabou. Vê? Assim também é cada um de nós que morremos com ele. Nós morremos para o mundo, nós morremos para as coisas do mundo, nós morremos para a vaidade, nós morremos para a eugia, nós morremos para os prazeres da carne. Acabou, já foi. Agora nós vamos observar que eu disse que 7 era um tipo de Cristo também. Nós estávamos em 7. Quando 7 veio, significava a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitando naquela manhã de ressurreição. E nós também ressuscitamos com ele. É por isso que todo verdadeiro cristão, ele não tem mais saudade das coisas do mundo. Não é isso? Tem um hino que fala: não tenho mais saudade, não é isso? Dos tristes caminhos. Vejam, aqui já acabou muito para você. Você foi ressuscitado. Você levantou, você saiu do sepulcro. Que sepulcro? Você não morreu ainda fisicamente, mas você morreu espiritualmente. Você morreu para o seu credo, para o seu dogma, para o seu próprio sistema. Ressuscitou do seu sistema velho podre. Não é o que disse São Paulo aos Efésios 2? Estávamos mortos em nossas ofensas e delitos e pecados, mas pela graça Jesus Cristo nos justificou. Pela graça nós ressuscitamos, nos vivificou, nos tornou a vida. Então nós devemos provar isso. É exatamente, não é eu que vou fazer isso, não é você que faz isso. É o poder que te levantou desse sepulcro, é que faz através de você, dá condição para você expressar isso. Por isso que é individual. Isso não é para uma família, isso não é para um grupo, isso não é para uma igreja. É indivíduo. Deus trata com cada um individual. Às vezes você ressuscitou com ele e o outro ainda está enterrado, está sepultado na sua vaidade, nos seus desejos, nos seus prazeres. Você sabia disso? Isto é a verdade. Mas você ressuscitou. Muito bem. Deus tem te vivificado porque você tem algo para ser vivificado. Se não tivesse, você estava morto. Plante uma semente, se ela não tem vida, ela vai apodrecer e não vai nascer. Acaba ali mesmo. Agora, veja o que disse o profeta nessa mensagem, demonologia, estado físico. Parágrafo 38 ao 40, ele diz bem assim: você não pode pecar. Você não pode pecar. Você, talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, mas se estou em Cristo, Deus não vê isso.
Olha aí. O lugar que você deve estar e a condição que você deve estar, expressando na sua vida do seu dia a dia. Vejam bem. Porque seu pecado expia, o seu sangue expia meus pecados lá no Calvário. Está vendo? Não posso pecar. Quem é nascido de Deus não comete pecado. Pois não pode pecar. A semente de Deus permanece nele. Está vendo? Ele está disposto a se cometer um erro, claro. Aquele mesmo momento, ele está disposto a confessar. Foi o que eu disse hoje pela manhã. Confessar. Se for um cristão verdadeiro, ele fará isso. Se retiver, ele mostra que, em primeiro lugar, ele não tem nada isso mesmo, não tem nada, isso mesmo. Ele não tem nada para começar. Mas se for um cristão verdadeiro, ele não pode ficar dessa forma. Esse é o irmão Brana falando. Você não guarda as suas falhas, as suas fraquezas, os seus enganos, os seus erros, para o diabo colocar fogo lá e te queimar aqui. De jeito nenhum. Você corre depressa e confessa aquilo, e Deus passa a borracha e o apaga, de tal maneira que não fica nenhum vestígio para o diabo apanhá-lo. É um verdadeiro filho, não é mesmo? Aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra. Ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele, tudo e tudo mais. Mas ele será um grão de trigo enquanto existir, está vendo? Agora, eu estava pensando, como eu estava dizendo, nós estávamos em Abel, e nós estávamos em Sete. Você sabia também que nós estamos em Abraão, e Abraão está em nós? Você sabia também que você está em Ló, e Ló está em você? Vocês, irmãs, vocês sabiam que vocês estão em Sara e Sara está em vocês? E que vocês estão na mulher de Ló e a mulher de Ló está em vocês? Correto? É por isso que você tem muita dificuldade para superar. Você tem muito problema. Você tem muitos desejos. Você tem muitos prazeres, às vezes, que vêm para você. E às vezes você tem que ter condição de dizer não para eles. Agora, o que é isso daí? É o desejo da mulher de Ló. Eu lhes pergunto, qual que você vai obedecer? É a mulher de Ló ou é Sara? Porque a Bíblia diz que toda a verdadeira semente de Abraão, ela é como Abraão, e todas as filhas de Deus é chamado como filha de Sara. Filhas de Sara. E Sara obedecia a Abraão e respeitava de tal grau que chamava ele de Senhor. Vejam. E aí então você sabe, Ló está em você, a mulher de Ló está em você, Abraão está em você, a Sara está em você. Até que nós chegamos a ser livres disto.
Estamos esperando esse momento acontecer, que muito breve acontecerá. Mas nós vamos ver que Ló, o anjo disse para Ló e a sua família: não olhe para trás. A mulher de Ló amava muito a sociedade. A mulher de Ló amava muito os prazeres de Sodoma. Irmão diz, quem sabe ela era até a líder do círculo de oração lá de Sodoma. Ela tinha muita companheira, ela tinha muita amiga, que não podia deixar. Ela estimava demais e não obedeceu o anjo. Olhou para trás, porque o prazer, os desejos, a vontade de Sodoma era maior. E ela então se tornou uma estátua de sal. Mas eu pergunto, qual é que nós vamos obedecer? É a Sara ou é a mulher de Ló? Aí está, enquanto nós estamos dentro desse corpo, o Abraão está trabalhando, o Ló também está. A Sara está trabalhando, mas também a mulher de Ló também está. Aí é onde vem a situação bastante difícil, aonde você diz assim, eu não tenho condição de vencer. Mas Deus dá a condição para você. Você viu aqui que o irmão Brana falando aqui? Ainda que os carrapichos talvez estejam em torno dele todo. Essa palavra torno dele todo, esse carrapicho, é você, esse homem de fora. É essa mulher de fora. É esse corpo, isso aí chama-se Ló. Isso aí chama-se a mulher de Ló. Esse de fora. Você entendeu agora? Vejam. E tudo mais. Mas ele será um grão de trigo que enquanto existir. Enquanto existir. Está certo? E se o homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem. E para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, Senhor, não, você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não tem isso no seu campo. Sim, Senhor, se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão. Desse modo, desde esse tempo até que você parta, e então você é imortal com Deus. Entendeu? É isso mesmo, se você estiver na igreja. É ele que está falando. Se você estiver na igreja. Aí então, na hora de obedecer, você fala, não, eu prefiro obedecer a Sara. Eu prefiro obedecer a Abraão. Eu prefiro ficar como ficou Abraão, chamar as coisas que não é como as que fossem, e chamar as que fossem como que não é. Eu prefiro crer contra a própria esperança, e crer na esperança. Permanecer firme, isso é o quê? É essa semente ali dentro de você. É nesse homem interior que está cercado desse carrapicho por fora, que é mundano, que é o pecado, que é os desejos do mundo. Enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos que lutar. Nós temos que batalhar para podermos chegarmos lá e vencer, não é verdade? Senão, se você ceder, você se entregar à mulher de Ló, vira uma estátua de sal.
Deus nos tirou de lá e nos colocou agora posicionado em sua palavra. Isto é a verdade. Por isso que a igreja não é um lugar de brincadeira. A igreja, aqui nesse púlpito, não é lugar de piada. Não. Aqui é um lugar que nós entramos com muita reverência, um temor. Por isso que quando nós assentamos, nós não conversamos aqui, nós não mascamos goma, nós não escrevemos bilhete e damos para outros, nada disso. Nós não usamos celulares, nós não atendemos celular. Não. Aqui é um lugar de respeito. Por quê? Não é porque é você, é porque a presença dele está aqui. A palavra de Deus está aqui. Deus está aqui. Eu me lembro que o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele disse estas palavras. E eu, irmão, quando eu fui levar o testemunho do Senhor, eu não fui a vós com sublimidades de palavras. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este o crucificado. Olha a reverência que Paulo tinha, o respeito, o temor. Nada propus saber entre vós, senão a Cristo e este o crucificado. Ele não foi ali para contar piadinha no púlpito, fazer ninguém rir, nada disto. Ele foi ali para levar o recado de Deus. E ele disse: eu estive convosco com temor e grande tremor e fraqueza. Vê? Esta é a maneira que cada um deve ser, irmãos. Cada um deve estar na presença de Deus. Devemos estar assim, porque senão isso é provar que você nunca saiu de lá. Nunca. Nesta mensagem, a invasão dos Estados Unidos, o Mombrana diz assim: e note, exatamente como Acabe se casou com Jezabel, durante o tempo da grande era negra de Israel, ele trouxe a idolatria para dentro de Israel. Um verdadeiro tipo de hoje. Parágrafo 60. Vejam, um verdadeiro tipo de hoje. Exatamente na era negra que Israel tinha. Quando nós saímos através dos apóstolos primitivos, segundo ciclo, terceiro ciclo, até entrar a era negra, os 1500 anos, exatamente como Acabe se casou com Jezabel e trouxe a idolatria para dentro de Israel, assim a igreja do Espírito Santo se casou com ismo, e trouxe a idolatria de volta. E hoje é uma forma de cristianismo. E está vendo? Veja, tão escuro, tão escuro. E agora tem se movido até embaixo. A cada dia, cada era da igreja se move para baixo até essa mesma coisa, ao grande clímax e a condição moral, vê? Acabou. A moral da igreja, foi a zero. Ninguém mais respeita, ninguém mais tem essa consideração da palavra na igreja. Eles querem uma religião. Acabou, foi lá embaixo. Não é à toa que Jesus disse, chamou ela de uma igreja morna. Era morna, da igreja de Laodiceia, ele falou. Vejam, que hora horrível em que nós estamos vivendo.
Por isso que eu gosto, nós temos que fazer e provar que somos diferentes. Ora, se fomos convertidos, fomos convertidos. Se somos cristãos, somos cristãos. Nós não estamos brincando de membro de igreja, nós não estamos brincando de igreja. Não, nós somos cristãos em Cristo. Nós ressuscitamos com Ele, nós vivemos com Ele, Ele vive em nós. Não é mesmo? Ele vive em nós. Isto é a verdade. Parágrafo 69, ele diz assim: eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. Que nós o temos estabelecido em uma forma eu diria, evangelismo de Hollywood. Esse pastor prega duro demais. Mas não sou eu que prego, é a mensagem que é assim. A Bíblia diz que a porta é estreita, apertado é o caminho, e poucos são os que encontram, e o fim dele é vida eterna. Ora, se fosse para nós ter um evangelho de Hollywood, por que nós então ficássemos lá? Vivêssemos lá. Mas se Deus nos tirou de lá e nos posicionou em sua palavra, então é porque Ele quer que nós sejamos como a sua palavra. Não é mesmo? Então vejam, muito sobre fascinação. O pastor sobe no púlpito, começa a contar piada, começa a contar uma historiazinha, começa a fazer a igreja rir, desse jeito. Não é bem assim, você tem que pregar a palavra. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje, e que coisa, ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação. E coisas assim. E se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. Quando chega a hora de fazer um apelo no altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. Isso é correto. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. A mensagem, ela faz a diferença. Ela é Cristo. É a palavra profética. Deus tem nos dado para nos fazer com que nós sejamos como Ele é. Estamos nele, Ele está em nós. A vida de Jesus Cristo é o Espírito Santo, que Ele nos deu para viver em nós. É lógico, nós não somos fanáticos, nós não somos legalistas. Não, nós andamos no centro da estrada. É o velho, antiquado evangelho de Deus. O amor divino é o poder de Deus na igreja. Correto? É isso. Então, se nós já saímos de lá, para que queremos mais essas coisas? Mombrando diz assim: o dia que essa igreja soletrar essa palavra denominação, perde o seu pastor. Perde o seu pastor. Isto é verdade. Por isso que Paulo, ele era sincero, ele era honesto, ele não tinha essas coisas. Paulo se posicionava firme. Por isso que ele chegou a dizer isto: eu estive no vosso meio com tremor e temor.
A minha palavra, a minha pregação, ele disse, não consistiu em palavras de sabedoria humana, para que a vossa fé não apoiasse em palavras de homem, mas se manifestou em poder do Espírito. E ele disse isso. Todavia falamos a sabedoria de Deus entre os perfeitos. Não a sabedoria deste mundo, porque aniquila, e nem dos príncipes deste mundo. Mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, que Ele ordenou antes do século para a nossa glória, a qual não subiu no coração do homem, nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviram, foi o que Deus guardou, preparou para aqueles que o amam. Paulo tinha uma consciência tão tranquila, por isso que Deus o manifestava através de Paulo. Essa mensagem, Atos do Espírito Santo, parágrafo 136 ao 141. Ele diz bem assim: quando penso em Paulo ali fora, no banco daquela noite, todas as esperanças tinham acabado, eles nunca seriam salvos. O velho barquinho estava cheio de água e ele estava em uma terrível condição. Todas as esperanças, todos desistiram. E Paulo assentado ali embaixo, na popa, naquela noite, provavelmente orando. O anjo do Senhor chegou para ele e disse: não temas, Paulo, não temas, pois eu te levarei diante de César. Você tem que testificar ali, e eu te darei todos que navegam contigo. Aleluia! Estava nas mãos de Paulo, eu te darei a todos. E posso ver Paulo correr até a parte alta do barco e balançar sua mão e gritar: aleluia! Gritando: espere um minuto, irmãos, espere um minuto. O pessoal estava desesperado, né? Naquela situação. Aí ele veio com uma palavra de ânimo: espere um minuto. Eles disseram: o homem ficou tão furioso que perdeu a sua mente naquela situação difícil. Aí está você. Todos os doutores da divindade saíram para ver qual era o problema. Disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Disseram: pobre sujeito, ele ficou louco ali. Aí está, ele tem jejuado por tanto tempo, e ele tem feito tudo isso, e ele está quase acabado agora. Fraco, debilitado. É assim que eles pensam, sempre eles pensam assim, com o verdadeiro cristão. Ele diz: tende bom ânimo, pois ali se colocou ao meu lado ontem à noite o anjo de Deus, no qual sou servo, dizendo: não temas, Paulo, pois você deve ser levado diante de César, e Deus tem lhe dado todos aqueles que navegam contigo. E disse: seja como for, o navio será destroçado em determinada ilha, pois vi isto em uma visão. Mas eu creio em Deus que isso será exatamente como Ele me mostrou. E isso aconteceu exatamente, a palavra por palavra, correto? Por correto. Irmão Branco disse: Deus dá um modelo da igreja do Espírito Santo. Irmão, como tirar essas coisas do caos? Você pode ter 4 grandes potências, o pentágonos, e tudo que você deseja ter. Você pode ordenar igrejas, ministros, fazer teologia e educá-los. Isso nunca surtirá efeito, a menos que o povo volte novamente para o caminho eterno de Deus e receba o batismo do Espírito Santo e siga adiante. Vejam,
pregando com sinais e maravilhas, acompanhando o seu ministério, nunca surtirá efeito, a menos que seja assim. Deus tem o programa, mas você tem que vir ao programa. Vamos fazer isto, irmão. Não me importa se 1000 cai à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Diga, eu continuo sendo o mesmo. Como comecei com Jesus e terminarei com Jesus. Não é isto? Diga isso e segue em frente. Diga, a minha capacidade, ela não vem de mim mesmo, mas vem de cima. O Senhor me capacitou para ser capaz de superar todas as coisas, não importa a condição, seja lá a condição que você encontra de casamento, seja lá a condição que você encontra no seu trabalho, no seu serviço, aonde for. Não olhe para a condição, olhe para Deus. Olhe para a palavra, confia, creia, segure na sua palavra. Você sabe que as nossas condições aqui, humana, terrena, seja boa ou ruim, não é porque é boa que você é salvo, e nem porque é ruim que você é salva. Você é salvo por predestinação. É por predestinação. Quando você creu e aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque você era predestinado. Você já é um verdadeiro eleito, é um filho, é uma filha. Agora o que sucede na sua vida, tem nada a ver. Vê-se-o, como eu disse, fica com a Sara. Fica com Abraão. Essa é a maneira que você deve fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino. Vamos cantar o hino número 172. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora em regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre
Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia, amém, graças a Deus. Você agora está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Deus continue nos enriquecendo com tudo isto que Ele tem derramado desde o Gênesis até o Apocalipse. Isto é a verdade. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, Senhor nosso, o nosso Salvador, aquele que tem nos levantado acima de todas estas coisas e tem nos posicionado, Senhor, como verdadeiros homens, cavalheiros, verdadeiros cristãos, como verdadeiras mulheres, como verdadeiras heroínas, como verdadeiras cristãs. Tem conservado cada um no seu posto do dever. O abençoe e o ajude. Que a sua mão de bênção possa descansar em cada um. É no teu nome que o pedimos. E agora leva-nos guardados e protegidos sob a proteção divina. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo e estamos terminados. Amém. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer numa manhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato me é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está
cessar.